E minhas amadas irmãs, chegou a hora da meditação da palavra de Deus, e nesta meditação de hoje eu quero ler Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 8 e o versículo de número 34, em uma passagem que tem como epígrafe: cada um deve levar a sua cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Tomai os vossos assentos, meus amados irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, até onde devemos seguir a Cristo? Primeiro, até a manjedoura para ver a sua humildade. Abra comigo a sua Bíblia agora no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo 5 até o versículo de número 8. Quero ler com esta igreja que está aqui e com esta igreja que se encontra em casa, esse texto de Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 ao 8, que nos diz assim: a santa e majestosa palavra de Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Os irmãos que acharam, digam amém. Glória a Deus. Então leia a partir do versículo de número 5. De sorte que haja em vós, de sorte que haja em vós o que, irmãos? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Levante a mão e dê glória a Jesus. Meus queridos e amados, veja, minhas amadas e amados irmãos, que esse texto que outrora nós lemos mostra que devemos seguir a Cristo até a manjedoura para ver a sua humildade.
desde a sua mocidade, do seu nascimento, ele teve esta missão e não negou, em nenhum momento o desviou, em nenhum momento ele fraquejou ou fracassou na sua missão. E por que nós queremos parar? E por que as pessoas se desviam? Por qual motivo elas se desviam? Algumas delas dizem: eu não aguentei a tentação do mundo. Outras colocam a culpa no Satanás, foi o diabo que me tirou da igreja. Outras colocam a culpa no pastor, a maioria da culpa é do pastor. Outros culpam a igreja, outros culpam os irmãos, e outros são induzidos a sair da igreja para ir congregar em outras igrejas, para comer a comida de outras igrejas, para se misturar com a alimentação que não é aquela que Deus quer para ela, porque os irmãos aqui da Assembleia de Deus da Família têm uma comida muito especial, uma comida diferente. Em outros ambientes a gente vai sentir a diferença, a gente vai notar a diferença. Louvado seja Deus. Pois bem, o texto mostra que nosso Senhor Jesus Cristo não procurou durante o seu ministério outros ambientes. Nosso Senhor Jesus não ficou por aí batendo nas portas, fazendo chantagem emocional nas pessoas, de que ia deixar, de que ia abandonar. Nós não vemos Jesus Cristo, meus amados irmãos, vindo para a igreja quando queria, quando estava afim. A gente não vai ver aqui um Cristo vindo para a igreja para ser bajulado, para ser paparicado. A gente vai ver aqui, pastor Mateus, a gente vai ver aqui, senhoras e senhores, irmãs e irmãos, um Cristo que se humilhou até a morte, e morte de cruz. A gente vai ver um Cristo que não dava trabalho, um Cristo que não se desviou do seu compromisso, da sua busca, da sua função. O bispo Edinaldo Silva está aqui, eu me orgulho de dizer que ninguém nunca me levou para o mundo, me tirou da igreja. E eu fico vendo, Imaliane, que tem pessoas que você tem que fazer tratamento com ela, terapia com ela, tem que ter Jesus, tem que ter um psicólogo, tem que ter um psiquiatra, tem que ter não sei o quê. E quando você olha, a pessoa está se cortando dentro da igreja, está se matando. Essa gente não tem fé em Deus não, irmão. O que essa gente quer, meu Deus? Que carregue elas. Parece, irmão, que quanto mais dá dengo na minha terra é paparico aqui, né? Quanto mais você paparica, mais a pessoa não quer. E vai chegar uma época em que vocês vão assistir muita gente se suicidando, muita gente se matando, porque alguma dessas pessoas Deus a entregou às suas paixões e concupiscência. Deixou porque não quiseram buscar. A Bíblia diz: esforça, tem bom ânimo. Não é assim, irmão? Esforça-te, tem bom ânimo, não te espante. Deus vai ajudá-lo quando você quer ajuda. Glória a Jesus, glória a Jesus, dê glória. Quando você quer ajuda, não adianta servir a Jesus com manha. Glória a Deus. Para a mocidade vir para a igreja, tem que botar um jogo de luz,
uma bateria, um aquário na bateria, uma tela não sei aonde, um não sei o que, pois fique sem, vá para o inferno. Se for para ir para o céu, por causa de tecnologia, vai tudo para o inferno se depender de mim. Porque é o evangelho que salva, é o evangelho que tira o jovem do pecado. Não é maconha, não é cachaça, não é a igreja ensinando e caindo nas armadilhas da mocidade que vai trazer jovem para a igreja. O jovem tem que chegar aqui e ver o padrão da igreja e entender que aqui ele tem decência e ordem, hierarquia, compromisso. Ele não vai chegar aqui e fazer o que ele quer mesmo. Ele não vai fazer o que ele quer aqui nunca. Aqui quem manda é Jesus, e a regra do evangelho é uma só: arrependei-vos e convertei-vos. O que converte é arrependimento. Aí tem uma igreja para o jovem, tem uma igreja para o idoso, tem uma igreja para a criança, tem uma igreja para não sei o quê, tem uma igreja... Não, irmão, nós temos uma igreja para as almas. Para as almas. Bando de pastores frouxos e de igreja desconcertada estão criando várias igrejas dentro de uma igreja, fazendo a vontade do povo. É o povo que manda, não é Deus quem governa, é Deus o Senhor da igreja. E qualquer um que quiser vir após mim, negue-se. Está escrito, irmãos, negue-se. Eu não posso aqui abrir boca de fundo dentro da igreja para atrair jovem. Que é isso? Eu não posso aqui abrir mão da doutrina para andar todo mundo aqui tatuado, moças quase nuas, homens quase nus. Não vamos para lá. De vez em quando a gente bota uma música mundana, a gente faz um baile aqui dentro, isso aqui vira o que? Um cabaré. Isso vai atrair muita gente, pode ter certeza, mas só vai tirar a essência que hoje está aqui dentro, o glória que está aqui dentro, essa alegria, essa felicidade que a gente abre a boca, já está sentindo a glória de Deus, já está chorando na presença de Deus. A gente vai ter que fazer uma troca, irmã Daiane. A gente vai ter que trocar essa essência pela libertinagem. Nós vamos estar aqui com um bocado de gente louco, usando peruca de todo tipo de cor. Nós vamos ter aqui até o Louro José, mas Jesus não vai estar aqui. Nós vamos criar um Jesus fantasioso, um Jesus mentiroso, um Jesus imaginário, para que esse Jesus apareça e satisfaça a vontade dessa gente que não quer o céu, quer impor as suas regras. Isso é Satanás, irmãos. Isso é o diabo, meus irmãos. E esse demônio não vai entrar dentro dessa igreja, e nenhum de nós vamos cair nas suas ciladas. Levante as mãos e dá glória a Deus, porque nós não somos, aleluia, contenciosos. Aleluia. Cuidado, irmãos, cuidado para não cair nas armadilhas de Corá e Datã. Cuidado para não cairmos nas armadilhas do inferno. O inferno, ele sai procurando as igrejas que pregam o evangelho genuíno e fica tumultuando elas, que é para elas se desviar, mostrando a elas, sabe o que, irmão? Os costumes das nações. O evangelho dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, dos cananeus, dos vizinhos de Israel. Satanás, a fim de tirar o reinado, o senhorio de Cristo do nosso meio, vai nos lançar propostas diabólicas, satânicas, para quebrarmos as regras, para afligirmos as regras e tornarmos-nos iguais a eles. Mas nós seremos o sal da terra e a luz do mundo. A Assembleia de Deus é o sal da terra. Levanta a mão e dá glória a Deus.
Nós somos a luz do mundo. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, Arabacaba súbria. Glamante o colmanai de colmanaraçui. Requeme cauadarácia neremintio de comanás. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nosso sal, aleluia, não está insípido. Nós somos os escolhidos, os eleitos para servir a Deus. Por isso, irmãos, não negue a sua cruz. Não negue a sua cruz. Então, primeiro, até onde devemos seguir a Cristo? Até a manjedoura para ver sua humildade. Segundo, até Nazaré para assistir ao início do seu ministério. Lucas capítulo 4, verso 18. Evangelho segundo nos escreveu Lucas 4 e 18, nos diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Então nós não fomos salvos para ganhar curtida, nós não fomos salvos para aparecer como astros e como estrela. Nós fomos salvos para pregar o Evangelho. Nós fomos salvos para sermos luz, exemplo para o mundo. Nós fomos salvos para um propósito. Mas que coisa linda, né, irmão? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a vaidade. Oh glória, oh glória. Tem glória aqui atrás também, irmão. Negue a vaidade, negue o eu, negue o orgulho, negue a soberba. Eita glória. Pegue a sua cruz. A cruz é o compromisso. Vou falar, Jesus. Eita glória. Oh glória. Tem glória lá atrás também, irmão? A cruz é o compromisso. A escolha tem um preço. A escolha tem um preço. Nós não somos amante, dependente, escravo de time de futebol, de jogo de futebol. Nós não somos escravo de nada que o mundo nos dá. O mundo não vai destruir a nós. O mundo está cheio de oferenda, mas o ofício de Satanás é a morte. O pecado gera morte. E nós não seremos escravos de Satanás, porque o Evangelho, Cristo nos libertou. Se você é liberto, irmão, dê glória para Jesus. E vá para casa perseverando. Vá para casa segurando a sua cruz. Não toque Jesus por garrafa de cachaça. Eita mistério, eu vou dar lugar. Quando alguém lhe mandar um convite para pecar, o irmão diga: não, sou liberto. Sou liberto porque sigo Jesus. Da manjedoura ao Calvário. Aleluia, eu sirvo a Jesus. Conheço Jesus da manjedoura. Conheço Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu conheço Jesus de Nazaré.
E em terceiro, eu conheço Jesus do Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 13. Oh glória! Vê se você lê a Bíblia em outro lugar como você lê aqui. Você chega em outro canto, o camarada fala umas palavras, manda você dar uns abraços, umas cutucadas em quem está do seu lado, cutuca, balança, chacoalha, repete. Você acaba o culto, você não sabe se você é um crente ou se é um papagaio. Que você repetiu tudo que ele disse. Mas vamos para esta doce palavra. Mateus capítulo 3, versículo de número 13, que nos diz assim a palavra do Senhor: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Aleluia, aleluia. Esse é o Jesus, esse é o Jesus. Agora veja o versículo de número 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Versículo 17, leiam todos. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Oh glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você não está sentindo nada aí não? Vai ficar parado, calado, sem dar um glória? Não tem glória na casa não, vaso de Deus? Em profetas do Senhor, Deus disse, esse é meu Filho amado. Eu sirvo a Jesus da manjedoura de Nazaré e do Jordão. Manjedoura, Nazaré e Jordão. Glória! Está dormindo, Cirleida? Se tivesse um pandeiro aqui batendo e um bocado de gente dando cabeçada, tu estava no meio rodando, hein? Come a palavra, terra, e dá glória a Deus, igreja. E calabás. Diz que carioca gosta de um pandeiro, de um zabumba, né? De umas correrias, de uns passos para lá, de uns passos para cá, de um tal de uns zifi. Eita, é feio. Aí ninguém sabe se está na igreja ou se está no terreiro. É uma mistura. Mas aqui você vai ter certeza que você está na igreja. Você está no santo templo. Levanta a mão e dê glória a Jesus. Você está no templo, você está no altar, você está na casa de oração, na doutrina, você está no partir do pão, na comunhão, e na alma havia temor. Aleluia. Glória a Deus. E o ministério está esperando umas marmotas aqui para dar uns glória, é? Está esperando umas marmotas. Faz marmota, pregador. Faz marmota que o menino pula. Faz marmota que o menino gosta. Vou te matar, vou te matar. Vou te matar nada, vou te dar vida. Vou te dar vida, vou te dar vida. Aleluia, Jesus está aqui para dar vida. Jesus está aqui para dar exemplo para nós. Oh, glória a Deus, igreja. Quem dá glória a Deus mesmo?
Então eu sigo Jesus da manjedoura de Nazaré e do Jordão. Até aonde devemos seguir a Cristo, irmãos? Até o Getsêmani. Até o Getsêmani, para avaliar a sua paixão. Para avaliar a sua paixão. Servimos até o Jordão para testemunhar seu batismo, ele foi batizado. Servimos até Nazaré para assistir o início do seu ministério. Servimos até a manjedoura para ver a sua humildade. E seguimos Jesus até o Getsêmani para avaliar sua compaixão. Lucas 22, 39. Lucas capítulo 22, verso de número 39. Acompanhem todos aí. Júlia, acompanhe também, bote aí no texto e siga, minha filha, esse texto. Aleluia, que seu pai está lhe ensinando, porque eu quero muito deixar um legado de um grande pai e quero ter uma filha muito instruída na palavra. 22 e 39. Para ninguém enganar você, minha filha, para ninguém enganar vocês, meus irmãos, para ninguém enganar vocês, para o mundo não arrastar vocês com essas coisas para o inferno, porque tem muita gente indo. Aleluia. Lucas 22, versículo 39, diz assim a palavra de Deus: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e tendo seus discípulos o seguia. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais instantemente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Aleluia, aleluia. Versículo de número 46. E disse-lhes: porque estais dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em tentação. Mas eu pulei o versículo 45, mas vale comentar. Verso 45: e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e o achou dormindo de tristeza. A tristeza faz a pessoa dormir. A tristeza faz a pessoa deprimir. A tristeza é a ausência de Jesus. A tristeza é a falta de Jesus. Há tantos jovens por aí sentindo falta de Jesus. Há tantos jovens por aí sentindo carência de Jesus. Todas essas coisas que eles buscam, que os professores mandam procurar, meus amados irmãos, em especialista, eles encontrariam em Deus, se a igreja se propusesse a ser rígida no aspecto de mostrar a eles o que é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, muitos de vocês não querem parar para confrontar habilitados da razão, mas querem ceder, e vão cedendo, e o inferno nisso vai tirando a autoridade e deixando eles cada vez pior, destruídos e arrasados. Nós precisamos voltar à nossa origem para obter os resultados que obtínhamos no passado. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. A armadilha de Satanás não funciona dentro da Assembleia de Deus da Família.
dentro desse ministério, nós não vamos nos curvar. Nós conhecemos o Cristo da manjedoura, o Cristo de Nazaré, o Cristo do Jordão e o Cristo do Getsêmani. Para seguir a Cristo, até onde devemos ir? Devemos ir até o Calvário para presenciar seu sacrifício. Lucas capítulo de número 23 e versículo de número 6. Lucas capítulo 23 e versículo de número 6 nos diz assim a doce palavra de Deus. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo de número 23 e versículo de número 6. Então, meus amados irmãos, agora vamos ler o capítulo 23 ainda de Lucas. A gente vai vendo aqui as interrogações, mas na verdade eu queria mostrar o capítulo todo. Mas como não vai dar tempo para ler o capítulo todo, a gente vai ver aqui o verso 25. E soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, o que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. A troca de Jesus Cristo pelo bandido Barrabás. Trocaram Jesus. No verso 21, mandaram crucificar Jesus. No verso 12, interrogaram, fizeram o que queriam com ele. No verso 26, levaram e colocaram ele diante de Simão Cirineu e botaram Simão para ajudar ele a levar a cruz. Começa a via dolorosa. Verso 33, começa a crucificação e ali chega ao verso 49, a sepultura. Eu conheço um Jesus da manjedoura, de Nazaré, do Jordão, do Getsêmani e do Calvário. Mas eu não conheço o Jesus só disso. Eu conheço também o Jesus do túmulo. Eu conheço Jesus até o túmulo vazio, para glorificar a sua ressurreição. João capítulo de número 20. Abra comigo o livro de João capítulo 20. Estou sendo bastante acelerado para não fugir do horário do trabalho. Mas João capítulo 20, esta igreja tem o prazer de desfrutar dessa leitura rica. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então Pedro saiu ao encontro dos outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu o chão, os lençóis no chão. Aleluia! E veja aqui, ó, ele já estava ressuscitado. Da glória a Deus. Eu conheço até o túmulo vazio para glorificar sua ressurreição, mas eu conheço também até o monte da ascensão para manter acesa a chama da presença de que ele voltará. Atos capítulo 1 verso 9.
Veja comigo, Atos capítulo 1, verso 9. Eu conheço um Jesus que eu vi subir ao céu. Conheço Jesus que viu nascer, ressuscitar e subir ao céu. Quem dá glória para Jesus? Estou tão feliz, irmãos, porque Jesus enche nosso coração. Atos capítulo 1, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que juntos dele se pousaram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões Galileu, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Oh, irmão, eita, glória a Deus, aleluia. Os discípulos ficaram olhando assim para o céu, lá vai ele subindo. Chegou uma hora que ele se cobriu nas nuvens e foi-se embora. Aí 2 anjos apareceram assim perto dele, botou a mão no ombro dos discípulos e disseram: varões, Pai do Senhor, irmão. Eles disseram: amém. Vocês estão olhando o quê? Aí ele está olhando ele embora. Ele disse: pois vocês saiam por aí avisando que do jeito que os olhos de vocês viu ele ir, os olhos de vocês vão ver ele voltar, para buscar a igreja, para buscar quem persevera, para buscar quem é crente, para buscar quem está no culto do regresso, para buscar quem voltou para o altar, para buscar quem estava desviado e voltou para a igreja hoje, para buscar quem estava em casa desviado e a partir de agora vai se tornar crente novamente. Ele foi e ele vai voltar. E eu sou testemunha da manjedoura até a ascensão. Eita, tem depressão do inferno que me impegue não. Sabe por quê, irmã Bete? Porque a presença dele preenche os vazios da nossa alma. Irmã Násia, a presença dele, presbítero Ricardo, preenche o vazio do nosso coração. A gente envelhece, enfraquece o corpo físico, mas a alma continua alegre e saltitante. Abra essa boca e dá glória a Jesus aí, meu amado, minha amada irmã. Esse é o Jesus da Assembleia de Deus da Família. Shai de Kovasna, Deremeka, Derevas. Então, irmãos, irmãs, quem quiser vir após mim, ele disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Quer dizer para você, minha filha Júlia, para você, jovem Amanda de Maricá, meus irmãos aqui, amada igreja, irmã Bete, irmãos aqui, Elisa, todos vocês, ministério, não se enganem. É o evangelho que salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Não existe remédio. A cura é Jesus. Esse mundo está doente, porque esse mundo está servindo a Jesus errado. As igrejas estão abarrotadas de gente morrendo, se matando, se suicidando. Por quê? Culpa dos pastores. Culpa dos pastores. Tem igreja aí que nem a Bíblia leva mais. É um telefone celular desse tamanho aqui e pronto. Porque é vergonhoso andar com a Bíblia. É pesado andar com a Bíblia. Porque da Bíblia, entrar no motel com a Bíblia não é muito bom. Mas com o celular todo mundo entra. Porque a pessoa sai de casa, mas não sabe se vai voltar para casa sem primeiro passar pelo motel. Não tem mais respeito. Não tem mais respeito. Os crentes estão por aí, irmão, morrendo de acidente, cada morte feia, desgraçada. Nem os ímpios cheios de demônio está morrendo igual eles.
é a ausência de Deus, porque eles pecam mais ainda. Eles pecam mais ainda por fazer isso dentro da casa do Senhor. E a Bíblia diz: na minha casa convém santidade. Coloque esse versículo aí, irmã. Na minha casa convém santidade. Deus fala: olhe, eu exijo santidade na minha casa. Eu exijo santidade na minha igreja. Na minha casa convém santidade. Achou? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando achar, me diga. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Qual é o texto? Salmos 93, 5. Salmo 93, 5. Leiam todos. Leia ali, Daiane. Leia esse versículo naquele microfone para esta congregação temer a Deus. Aleluia. Muito fiéis são os teus testemunhos. Mudou, professora? Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Canai de Covassai. Glória a Deus. Estão sentindo Jesus pertinho? A tua casa convém santidade, Senhor. Teu povo precisa ser santo. Então nós vamos agora orar. Vamos pedir a Deus por nós, para nos guardar, pedir a Deus por essa igreja, e pedir a Deus pela membresia dessa igreja, para que não se desvie, porque Satanás vai catar um por um para tentar. E ai de quem estiver dando brecha. Todos de pé, meus irmãos. Cada um vai orar por si.